No. No, 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 no. A Mariela, la traductora. Ok. Mm. Graciela, ¿vos explicás la dinámica? Sí, claro, claro. Mientras... Entonces, empezás vos, nos presentás y después entramos nosotros. Exactamente, exactamente. Okay. Entonces, yo voy a ser la moderadora en este seminario y en el chat vamos a tener a Rogerio Lerner, nada más ni menos, y van a presentar Diana e Isabel. Acho que voy já a introducirlas começaram. un poco hablando brevemente de su currículum, que está más el enfoque hacia la investigación, que es el pertinente para esta reunión del día de hoy. Cómo va a funcionar, ustedes van a hacer una presentación, las dos ponentes, ustedes escucharán lo que tienen que decirles y compartirles. Después... Não entendi se já começaram, peço desculpas, porque eu achei que íamos ter uma breve introdução, mas parece que a introdução é essa. Estão dando agora as instruções, o Rogério se encarregará de ler algum material que eu não... Bem, vocês poderiam... em relação aos textos que possam ir escrevendo no chat, e... Caso prefiram também falar, podem levantar a mão e você terá a palavra. Eu, como moderadora, e o Rogério irá lendo as perguntas do chat, para que possamos fazer os esclarecimentos e todos os comentários que vocês tenham para a reunião do dia de hoje. Muito bem. Esperamos, então, ou começamos? Eu diria de começar. Ela estava apenas fazendo uma recapitulação. Muito bem. De início, gostaria de dizer que eu estou muito contente e é uma honra para mim ser a moderadora do dia de hoje, nesse segundo seminário que nós planejamos como grupo de pesquisadores. Esperamos, então, poder transmitir a paixão que todos temos pela pesquisa, pela investigação, e convidá-los a que se unam e ver os benefícios que a investigação nos traz como psicanalista que somos. No dia de hoje, teremos conosco Isabel Mancioni e Diana Zack como palestrantes. Brevemente, quero dizer que Isabel Mancioni é bacharel em psicologia, professora de psicologia, psicanalista, formada no Instituto da Abdeba, titulada em pesquisas ou investigações, magíster em gestão de projetos educativos, membro titular da Abdeba, membro da FEPAL e IPA. Coordenadora do Grupo de Estudos de Psicanalistas na Comunidade da FEPAL, secretária de Psicanálise e Comunidade da Abdeba. E sobre a Diana Zack, ela é médica, psiquiatra, psicanalista formada na Abdeba, diretora de CIC da FEPAL, membro do Grupo de Estudos Psicanalísticos na Comunidade, secretária de Psicanálise e Comunidade da Abdeba, com formação em investigações qualitativas. E a aula de hoje será sobre estudos qualitativos em territórios. Quero ler também para que vejam quem teremos no chat. Quero me referir a Rogério Lerner, é professor associado do Instituto de Psicologia e professor subsidiário do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, membro do Comitê Científico do Centro de Ciências para a Infância, INSPER, FMCSB, Harvard, é membro do Comitê Científico da Federação Psicanalítica da América Latina, membro do Comitê Científico da IPA, pesquisador principal do Centro Brasileiro de Desenvolvimento da Primeira Infância, co-presidente do Programa de Formação em Pesquisa da Associação Psicanalítica Internacional e
da Conferência Joseph Sanders. Temos mais para ler, mas vou ficar por aqui, para que saibam da importância dos nossos palestrantes e colaboradores. Isabel, Diana, quem iniciará? Você, Isabel? Por favor, fique à vontade, então. Muito obrigada, Graciela, pela apresentação que você fez de todos nós para a Diana e para mim, de fato, é uma honra estar hoje com vocês como investigadores e com o público presente. Depois de ler os currículos, eu espero que vocês se animem a perguntar, fazer perguntas, a questionar, porque questionar é de pessoas inteligentes. Responder não sabemos, né? Eu quero dizer a vocês que a minha amiga Diana vem de uma laringite furiosa, portanto, ela vai começar lendo, depois ela vai descansar um pouco, depois continuarei eu, e iremos fazendo uma espécie de rodízio. Nós pensamos para o dia de hoje uma questão um pouco de risco, porque muitos não nos conhecemos, e de fato apenas nos vimos na outra reunião, não é verdade? Mas eu vi muita participação, então eu vou querer fazer uma espécie de um jogo, um exercício, a partir de uma história de Jorge Luis Borges, que é O Cativo. Diana, você poderia ler O Cativo? Depois eu vou fazer algumas perguntas, como os antigos professores. Vamos pensar, claro, que o conto, a história é da Argentina. Qualquer coisa que haja um termo que vocês não conheçam, por favor, perguntem. Em Junim ou em Tapauqué, conta-se a história. Um rapaz desapareceu depois de uma incursão. Dizia-se que os índios o tinham roubado. Seus pais o procuraram, sem sucesso. Passados alguns anos, um soldado vindo do interior falou sobre um índio de olhos azuis que podia ser o seu filho. Encontraram. Finalmente, a crônica perdeu as circunstâncias, e eu não quero inventar o que eu não sei, e julgaram, pensaram reconhecê-lo. O homem, desgastado pelo deserto e pela vida, já não ouvia as palavras da língua natal, mas deixou-se conduzir indiferente e dócil até a casa. Ele ficou aí, talvez porque os outros ficaram aí. Talvez depois abaixou a cabeça e gritou, atravessou correndo e os 2 longos pátios e entrou na cozinha. Ele fincou o braço no sino e retirou a pequena faca que tinha escondido aí quando era pequeno. Seus olhos brilharam de alegria e os pais choraram porque tinham encontrado o seu filho. Talvez esta memória tenha sido seguida de outras, mas o índio não podia viver entre paredes. Um dia desses foi procurar o seu deserto. Eu gostaria de saber o que sentiu nesse instante de vertigem em que o passado e o presente se confundiram. Também gostaria de saber se o filho perdido renasceu e morreu nesse êxtase ou se conseguiu reconhecer, mesmo como um bicho ou um cão, os pais e a casa. Vocês conheciam essa história? Não? Gostaram? Não vejo respostas, talvez no chat. Não estou vendo. Estão todos silenciados, é problema. Muito bem. Aqui a pergunta. Pergunta em relação às perguntas que faz Borges, que nos deixa aí como interpelando, nos perguntando qual é realmente o tema que se pergunta Borges nesse conto, nessa história. Escrevam aí no chat o que vocês pensam.
qual é o tema que Borges nos questiona a partir dessa história. É uma espécie de jogo e exercício. Então, escreva no chat, ou caso prefiram falar, podem, claro, pedir a palavra levantando a mão. O reencontro, eu sou a Tânia. Isso. Então, para você, fala da identidade, das origens. Algum outro? Os tempos? Anagnórise. Anagnórise. Sim, a primeira pergunta que ele se faz é sobre o tempo, onde se unem o passado com o presente. É o reconhecimento súbito de uma realidade. Muito bem. E o outro é onde eu pertenço, não apenas a identidade, mas também o pertencimento, origens, tempo e, muito bem, encontros também. Memória, as memórias, isso, as memórias. E vamos falar de qualquer um desses temas, porque, na verdade, todos têm a ver todos têm relação ao que fala Borges, mas para fazer uma pesquisa, uma investigação, eu tenho um tema, e sobre esse tema eu tenho que formular uma pergunta, um questionamento, que será a pergunta da investigação, pegando o tema como tema memória, ou as origens, pegando como tema o tempo. Qual pergunta poderíamos fazer para investigar o que tem acontecido no interior dessa pessoa, nesse encontro e nos seguintes encontros? Qualquer pergunta que vocês pensem, claro, viável para poder fazer a investigação. Bem, como foi construído, como foi a construção desse sujeito? Rogério, você levantou a mão. Sim, é verdade. Muito bem. Adriana, se esse fosse o tema, qual pergunta poderíamos fazer para investigar esse tema? Porque é um tema muito amplo, não é verdade? A pergunta torna mais possível uma investigação. Você poderia abrir o seu microfone, Adriana, por favor? Adriana Villarreal, acho que foi quem fez o comentário, não é verdade? Sim, claro que sim. Eu não vejo agora a Adriana, mas você poderia abrir o seu microfone. Talvez não esteja nesse momento. Está aqui? Não, ainda não. Talvez não tenha conectividade, é possível, claro. Ou se o microfone talvez esteja mutado, talvez se você abrir o seu microfone, ou será questão de sinal? Talvez alguma instabilidade. Bem, José, você falou, se referiu a outro tema. Sim, ela está com problemas de sinal. Muito bem. José de Jesus, você falou se referiu a outro tema, não é verdade? A memória, eu falei da memória. Muito bem, a memória. Memória também é um tema muito amplo. Uma pergunta que possa fazer, digamos, como que arredondar para fazer uma investigação. É pensar na lembrança. Uhum. Bem, isto foi apenas um jogo, um exercício para entrar no tema e para que esse evento seja participativo. Então, nós iremos durante essa exposição, que pode ser, vocês podem interromper a qualquer momento, iremos das práticas nos diferentes ambientes da comunidade,
onde nós trabalhamos, nós psicanalistas, como, por exemplo, hospitais, escolas, cárceres, redes sociais. Muito obrigada. E, claro, daí iremos para entender como os conhecimentos são construídos, como são produzidos os saberes, mas na interdisciplina, porque tudo que seja pesquisado na comunidade precisa de uma equipe para se sustentar, de uma equipe, claro, interdisciplinar. Porque os diferentes tópicos, temas, os problemas são complexos e não é suficiente apenas uma abordagem para encaixar todas as peças desse quebra-cabeças. É importante a pesquisa na comunidade. Por quê? Porque é que produz conhecimentos que são coletados a partir dos fatos. Nós temos teorias psicanalíticas que nos permitem ir ao território do trabalho, digamos, com alguma bagagem de conhecimentos para entender o que acontece. Mas o verdadeiro entendimento acontece quando nós colhemos nos fatos, nas vozes dos atores sociais, a teoria que está aí dentro dessas vozes. Aí nós levantamos a teoria a partir das vozes dos atores sociais. Mas essa teoria tem que passar, porque a teoria do ator social são teorias implícitas, às vezes são mais explícitas. Tem que atravessar por um processo para que depois seja construído esse conhecimento. O mundo, então, acadêmico, pode aceitar como uma consolidação de saberes. Esse é o salto epistêmico que permite a pesquisa qualitativa quando você trabalha o território. Mas para trabalhar em território, ou no território, temos de estudar, aproximarmos a outros termos que estão presentes no território. Por exemplo, cultura. Eu lembro que, quando fui jovem, li um livro de uma psicanalista, a Raquel Soifer, quem definia a cultura como toda a produção do humano em relação a seu habitat, seu ambiente, tudo o tangível, como os objetos, quanto o intangível. O intangível entra o quê? Bem, os mecanismos adaptativos do humano, as formas de se comunicar, as formas de aprender, as formas para resolver problemas, os mecanismos de defesa estão na cultura. Todos estão presentes. Esses estilos correspondem tanto aos seres singulares, porque ser singular é o produto de uma longa história, aos seres grupais e aos seres paretários. Nós chegamos a ser um indivíduo depois de muito trabalho com nós mesmos. Isso pensamos com a equipe que nós trabalhamos. Começamos sendo um ser grupal, pode ser depois um ser paretário, porque está com os pares, e posteriormente um ser singular. Boaventura de Souza Santos enuncia a epistemologia. Nós nos aderimos a isso, é a busca de critérios de validação dos conhecimentos que forneçam visibilidade e credibilidade às práticas afetivas e cognitivas entre as pessoas. O que queremos pesquisar são as práticas, são justamente o que fazem as pessoas, o que falam, o que sentem as pessoas e se refletem nas relações entre elas, entre os povos, entre os grupos sociais. Historicamente, principalmente, nos dirigimos às populações vitimizadas, os invisibilizados, os oprimidos, que conformam o tecido social desses locais onde nós estamos querendo integrar um coletivo com os outros. A palavra sul
Epistemologia do Sul, é o nome que da Boaventura de Souza Santos, é uma metáfora, a palavra, porque me leva a pensar no sofrimento humano causado sistematicamente pela forma de vinculação que envolve a opressão e exclusão social, que para nós, como psicanalistas, são os modelos sociais que vão atravessar a permanente construção da subjetividade. E tem uma intencionalidade perpetuar o modelo social. Na pesquisa, esta epistemologia do Sul dá espaço, voz, prioriza essas vozes dos grupos sociais, que, claro, sofreram sistematicamente essas desigualdades injustas e discriminações que promovem a vulnerabilidade. Seus efeitos finais se refletem na saúde mental das comunidades. Como definimos a saúde mental comunitária? Vou ler uma definição de uma colega, Manfredi, que pertence à Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires, é o Departamento de Saúde Mental. Diz: a saúde mental comunitária implica um estado de relativo equilíbrio e de relação, de bem-estar dos elementos que conformam o sujeito, da cultura e dos grupos, com crises previsíveis e imprevisíveis, subjetiva ou objetivamente registráveis, mas que grupos ou indivíduos participam ativamente de suas próprias mudanças ou das mudanças do seu meio social. A saúde mental comunitária, então, implica a participação de todos e todas na construção de espaços e relações de bem-estar gerados a partir da comunidade. Acreditamos que essa é a nossa responsabilidade social como psicanalistas. Colaborar na construção dessas relações de bem-estar. Existem várias formas de conduzir uma investigação qualitativa. Uma delas, a investigação-ação. Se aqui estivesse alguém que nunca fez pesquisa ou investigação, talvez já fez dessa forma. Como seu nome indica, claro, é uma investigação que acompanha a prática, de forma a fazer a prática um recurso flexível e modificável em função de um desenho que inclui as duas perspectivas. Aqui criamos palavras: experienciar ou experimentar. Experienciar, porque experimentar tem uma abordagem onde o objeto está ali, eu faço uma aplicação de alguma coisa para ver como responde. Isto é experienciar, que tem a ver com a vivência em experiência. E em investigar. O estudo de casos que falou Alejandro, seminário anterior, é uma investigação qualitativa. Autoestudo chamado em caso. Em caso. Esse estudo é feito quando há testemunhas de pessoas ou de uma, porque o que queremos é o que possamos transferir para um grupo de pessoas. Então, há testemunho. As investigações participativas, os estudos de incidentes críticos, entre outros. Então, vamos falar da perspectiva da investigação participativa, a nível, digamos, exploratório, que é o mais básico. Aí, procedemos a investigar com, que não é o mesmo investigar a ou em. Na escola, investigamos com, ou na faculdade, investigamos com docentes. No hospital, investigamos com os médicos, com as enfermeiras, com os pacientes. Se estamos num cárcere, bem, com os diferentes integrantes dessa instituição.
Se for, por exemplo, uma catástrofe natural que se transforma numa catástrofe social, bem, com os atores da catástrofe. Então, não colocamos alguém lá para ser investigado, estamos junto com o outro, armando, criando essa investigação. E nos interessa, no nível mais baixo da investigação, que é o exploratório, nos interessam as variáveis que intervêm nesse problema de investigação que nós delimitamos, porque não podemos investigar o mundo e o ambiente, não, tem que ser humilde nesse sentido, a investigação, digamos, cortar um universo possível de investigar. E, pelo geral, as variáveis as acharemos a partir da análise que possamos fazer do trabalho do corpus documental, onde está justamente o trabalho feito nesse território. Esse tipo de investigação visa a construção de conhecimentos a partir das práticas em espaços clínicos, acadêmicos e comunitários, articulando a experiência e o conhecimento que vem dos quadros teóricos da psicanálise em interdisciplinaridade, juntamente com as vozes dos atores sociais. A investigação exploratória qualitativa contribui com a comunidade, detectando as áreas onde se geram, promovem e sustentam os conflitos, os mal entendidos, as interações violentas, seja por exemplo, nos hospitais ou no que nós já mencionamos. Aqui traremos, então, um exemplo que vocês podem achar no Google, um trabalho da Organização Pan-Americana da Saúde, que reconhece a importância de construir uma comunidade mais saudável, com melhores relações, e com contextos seguros para expressar os afetos e as emoções. Fizeram um trabalho, de fato, no Equador. O Equador não está muito bem, mas a investigação não oferece os resultados imediatamente. Vejam o trabalho que fizeram no Equador. Convidaram a população a preencher uma enquete através da qual iriam situar, colocar as suas situações, interesses e a forma em que lidam com as situações a partir da família ou no trabalho. E, finalizando a pesquisa, a investigação, construíram uma campanha chamada Onde está minha cabeça? Essa campanha pretende trazer ferramentas para a sociedade para que possam trabalhar na sua vida emocional, para que possam incorporá-la à sua reflexão, no seu registro. A investigação qualitativa pode trazer dados quantitativos. Por exemplo, talvez sabem, ou talvez não, mas consequências da pandemia, cifras alarmantes na saúde mundial. A cada 40 segundos acontece um suicídio no mundo. Cerca de 1 em cada 5 crianças e adolescentes são diagnosticados com uma perturbação mental. As pessoas com perturbação mental grave morrem 10 a 20 anos mais cedo do que a população em geral. E a depressão é uma das principais perturbações que afetam a população mundial, sendo uma das causas mais importantes de incapacidade. Portanto, estamos na perspectiva de entender a construção de conhecimento como um exercício participativo que surge do diálogo entre os saberes da academia com os saberes práticos e outros saberes que hoje levamos em conta, que são os saberes ancestrais dos povos originários e os saberes comunitários. Quando se trata de situações que envolvem problemas comunitários, temos de entender
criar pontes com outras disciplinas, é impossível trabalhá-los sozinhos. A investigação precisa, então, de trabalho interdisciplinar. Estamos orientados para a construção de conhecimentos a partir de espaços onde possa haver uma ruptura com uma ordem, uma lógica anterior. Por exemplo, quais são esses espaços? Bem, o espaço de questionamento dos conhecimentos prévios do próprio investigador e do objeto investigado. O espaço de reconstrução e deconstrução da realidade psicossocial. Por exemplo, Arminda Berasturi, formada em Ciências da Educação e psicanalista argentina, esposa de Pichon Rivière, a primeira esposa, ela, em 1956, aceita cuidar de uma criança que assassinou alguém, mas tem a inteligência de se perguntar se é uma criança assassina ou uma criança assassinada. Outra ruptura poderia se produzir nos espaços do saber, aquilo que ainda não foi investigado. Outra ruptura no conhecimento de uma realidade que muda, e na hora de escrevê-la, porque depois de investigar, você tem que escrever. Na hora de escrever, se produz uma nova ruptura, outros questionamentos. E também no momento de construir a metateoria, no desenvolvimento de uma meta-análise do nosso próprio trabalho. Portanto, a produção de conhecimento é um processo de aprendizagem, em que as ferramentas que a equipe de investigação possui são atualizadas de forma para reconstruir um corpus conceitual comum e a um salto epistêmico e a uma articulação de diferentes abordagens. Walter Benjamin sustentava que, para entender os processos históricos que escondem o nosso presente, era necessário passar pela história, justamente o pente a contrapelo, analisando as versões oficiais da história e discutir o estabelecido sobre aquilo que já aconteceu. Quando fazemos uma investigação, ou queremos tirar esse conhecimento canonizado e também os nossos próprios preconceitos, e nessa linha estão os questionamentos na comunidade, por exemplo, sobre a noção de infância, a noção de adolescência, a noção de adultos, sobre as aprendizagens, as doenças, a saúde, e também sobre a noção de conhecimento científico. Lembro que numa pesquisa, investigação que fizemos sobre a adolescência, trabalhei formando docentes no Instituto da Província de Buenos Aires e convidamos os futuros professores de história, porque o tema da investigação era gravidez, maternidade e paternidade adolescente. Os professores fizeram arqueologia na adolescência, uma reconstrução da noção de adolescência. Quando começa a adolescência e por quê? E lembrou e o que falou um grupo que me achei muito interessante, ignorância da minha parte, claro, mas eu não tinha o conhecimento de tudo na nossa comunidade, e falou que a adolescência foi criada quando, para o adulto, o jovem era um incômodo. Então, foram criadas as instituições como escola e outras instituições para, digamos, tê-los, de alguma forma, ocupados durante um tempo e que o adulto pudesse conservar o seu trabalho. Dessa forma, temos, então, que
de entender que sempre questionamos, temos a tendência de desnaturalizar para construir um conhecimento que nunca será objetivo ou escéptico, porque é necessário superar a oposição entre subjetividade e objetividade. É necessário considerar o resultado de todo o processo de investigação como um produto em diálogo com a sociedade, ao mesmo tempo que seja feito através de estamentos que impõem a essa sociedade, que muitas vezes não se impõe uma agenda de investigação. Quando nos pediram investigar violência na escola, estavam as pessoas da sociedade. Bem, temos de nos perguntar a partir de quando havia uma escola que ensinava batendo as crianças. Foi violenta quando a violência era praticada por crianças e jovens. Diana, a palavra é com você. Diana, você está bem para conversar? Vamos ver. Acho que eu posso. Vamos investigar, então, claro? Por favor, Diana. Muito bem, podemos dizer que a ideia é que, para investigar, também faz falta gerar uma mudança conceitual, isto é, um processo que demanda tolerância, frustração, muita atividade introspectiva por parte dos pesquisadores para se sustentar em locais, espaços sociais, onde há um pensamento complexo, tentando escapar, digamos, do autoritarismo que nos propõe a agenda que comentava Isabel, do que significa, por exemplo, para os meios, nesse caso, violência, também de hegemonias de poder, querendo superar posições etnocêntricas e narcisistas. De fato, pensamos que há, digamos, etapas na investigação qualitativa comunitária. O primeiro passo seria desnaturalizar o tema e o problema, que é o que estávamos dizendo em relação a, por exemplo, essa investigação sobre violência na escola, onde fomos para tentar entender quais eram as representações de cada um dos atores sobre a violência. E vimos que o que era violência para as crianças não tinha nada a ver com o que era a violência para os adultos, o que era violência para os jovens, os adolescentes, também era diferente. Tradicionalmente, a educação utilizava a violência e, no entanto, as práticas onde adolescentes e os pais podiam opinar quando a escola começou a perceber que existia violência porque se sentiu desautorizada. Antigamente, estava naturalizada como parte do processo de educação. A finalidade dessa primeira aproximação é poder fazer uma ruptura epistemológica das representações coletivas cotidianas que foram introduzidas como senso comum. Não apenas nas pessoas, mas também nos grupos e na ciência. Durante essa etapa, a equipe passa por um processo de aprendizagem, porque, claro, assume uma consciência crítica de senso comum. Para a construção coletiva do conhecimento, é necessário também, claro, conhecer o momento histórico e os movimentos sociais em que estão imersos os grupos e as instituições e os próprios pesquisadores. Isso significa
Então, colocar os instrumentos a serviço da construção de um conhecimento coletivo que ajude a fortalecer a capacidade de participação dentro de uma linha de pesquisa e, ao mesmo tempo, transformadora da subjetividade de todos os envolvidos e também dos pesquisadores. E, com tudo isso, tentamos construir um objeto de investigação a partir de uma perspectiva crítica que exige, primeiramente, ter delimitado o problema. Como diz Edgar Morin, o objeto é sempre complexo e inclui contradições. Acontecem nas investigações qualitativas que cada vez mais surgem mais perguntas e não respostas. E o segundo passo tem a ver com construir os objetivos em relação ao problema. Se investigarmos o lugar da mãe e do pai na construção da maternidade e paternidade na adolescência, um dos objetivos poderá ser descobrir, a partir das suas vozes, como é a configuração, a partir da notícia da gravidez, o dia de vida comum, ou do final de semana, e como os rituais são alterados dessa jovem casal, ou como vivenciam em relação aos seus pares. Vimos, por exemplo, que o filho se torna num baluarte nos setores populares, porque a mulher, mãe, encontra maior respeito por parte de seus pares e no seu grupo de pertença, justamente por estar grávida. É como que isso vai marcando que ela será ou terá um desenvolvimento importante, uma função social importante. Em relação ao pai, vimos, então, o primeiro que ele atravessa é justamente esse punhal que os seus amigos lhe espetam quando lhe perguntam, você como sabe que esse filho é seu? Na verdade, no geral, a mãe tem um certo suporte, mesmo que seja uma situação difícil, no início pode haver rejeição, mas depois aparece o sustento, o apoio. No entanto, o jovem pai, digamos, já tem que trabalhar muito perante essa situação. E, digamos, percorrer esses objetivos no material do trabalho de campo nos permite, de alguma forma, construir insumos para a prevenção. No caso, a prevenção na gravidez, na adolescência, mas não a prevenção da gravidez, mas o cuidado de várias vidas, dos grávidos e do filho que virá, que está em gestação. Outra parte da investigação tem a ver com revisar, digamos, investigações anteriores sobre o tema, que é justamente construir o estado da arte. Saber o que já foi escrito em relação ao tema que nós estamos pesquisando. Ao mesmo tempo, é necessário construir o próprio quadro teórico, que irá permitir ir ao campo, o campo de trabalho, o território. Mas deve ser suficientemente flexível para que não seja, digamos, um espartilho para os pesquisadores. O investigador tem que poder levantar, digamos, a teoria a partir da voz dos atores sociais. Ou seja, achar que a teoria e ver que a teoria está no que acontece. Por exemplo, e voltando à investigação que mencionei, verificamos, então, que para esse jovem casal, o filho pode se tornar um capital. E também, por fim, aparece um momento em que os adolescentes, em geral, sentem uma depressão
porque há um festejo, também uma resignação de algumas situações que vivem outros adolescentes. Portanto, às vezes, provoca a presença de mães que têm que construir outro tipo de intimidade, né? Embora estejam os controles da família. E, geralmente, não há um registro emocional da gravidez. Uma das coisas que tivemos que conseguir nesse projeto para o cuidado da vida era uma questão chamada, ou foi chamada, que chamaram de acordando a loba. Isto é, ajudar a jovem mãe que ficasse sabendo de tudo o que significava a gravidez e pudesse começar a cuidar dessa vida. Em outras investigações sobre a violência, dentro e fora da escola, encontramos, por exemplo, exigências cruzadas entre pais e professores. Uma vez que os professores pediam aos pais que arrumassem aquilo que os pais involuntariamente teriam contribuído a causar, e os pais pedem para os professores que cumpram ou façam ou desempenhem funções familiares que eles não puderam desempenhar. Por exemplo, fazer um desenvolvimento que foi obstaculizado em certo momento. Então, os professores não estão preparados na sua formação para atender essa demanda. Portanto, se constrói um conflito. E as crianças, os jovens, por sua vez, vão exigir a presença, a estabilidade e o cuidado que podem oferecer os adultos e o guia também dos adultos. Com esses dados, os pesquisadores e psicanalistas pretendemos contribuir com as políticas públicas dos nossos povos e também oferecer projetos coletivos para esses problemas coletivos. Então, um dos projetos de investigação adolescente foi justamente isso, né? A inclusão das parteiras para sensibilizar os futuros pais nesse registro da gravidez e cuidar melhor dessa gravidez. Então, quais seriam as ferramentas que utilizamos, os instrumentos que utilizamos no trabalho de campo numa abordagem qualitativa? Bem, podemos destacar principalmente dois, mas também há um terceiro instrumento. A entrevista, a enquete e o grupo focal. A entrevista é uma técnica na que uma pessoa, entrevistador, vai solicitar informações a uma pessoa ou um grupo para obter dados sobre um determinado problema que foi colocado na investigação. Podemos pensar na existência de pelo menos duas pessoas, que é o investigador e quem contribui a essa investigação. Portanto, é muito importante essa interação verbal e também não esquecer que o investigador é um entrevistador também, e é o entrevistado. Se constrói o objeto de estudo nessa interação. De acordo com Blanchett e Gottman, a entrevista é uma improvisação regulada, pois é um acontecimento muito singular que pode produzir efeitos de conhecimento particular, para o qual é necessário implementar certas técnicas para, claro, produzir esses efeitos de conhecimento. É a interação e a sua fecundidade heurística que constituem a própria originalidade da entrevista de investigação.
Não é apenas ouvir o outro, mas criar um clima que lhe permita falar livremente sobre um determinado tema. De fato, é uma forma em que os psicanalistas temos muita experiência criar esse clima para que o outro fale do que talvez nem sequer registra que sabe sobre o que aconteceu. E também criar uma distância que possa evitar o risco de cair em banalidades. Deve ser construído, portanto, um espaço amigável, hospitaleiro, onde o que tem o detentor do saber é o outro, bem como acontece na clínica, tanto do consultório quanto na clínica social. Portanto, a entrevista permite estudar o desenvolvimento de acontecimentos, investigar elementos contidos nos processos estudados, bem como as racionalizações digamos, dos atores. A entrevista em profundidade é especialmente aplicável quando se pretende reconstruir ações passadas, estudar representações sociais personalizadas, analisar as relações entre o conteúdo psicológico pessoal e a conduta social, explorando campos semânticos discursivos arquetípicos de grupos e de coletivos. Diana, eu posso adicionar uma coisa que não colocamos? Me desculpem, porque, na verdade, o tempo vai se passando e continuamos falando. Em breve vamos terminar. Mas a entrevista é a técnica fundamental, não é utilizada exatamente como no consultório, porque aqui, talvez alguns do consultório já utilizam assim, mas temos de manter a conversa o tempo todo. Não podemos ficar mudos, como psicólogo antigo que falavam, o que pensa você? O que você sabe? Não, não. Tem que ser uma conversa muito, muito amável e a base para a construção de micro-histórias de vida que são testemunho de quem narra é, ao mesmo tempo, a personagem que constrói na sua própria narração. Temos de ser, então, muito respeitosos da textualidade do que diz. Era isso, Diana. Claro, obrigada. Muito bem. Outra ferramenta é a enquete. A enquete permite, então, produzir informações, digamos, sobre um conjunto de unidades ou indivíduos da população, um conjunto que forma, digamos, a amostra que nós queremos estudar, com o objetivo, logicamente, de quantificar certos aspectos ou fenômenos. O questionário é o suporte material, através do que podemos aplicar essa enquete que operacionalizam, digamos, problemas que são objeto da investigação. E é realizado através da formulação escrita de perguntas que, respondendo os sujeitos, permite estudar o fato proposto na investigação ou também verificar as hipóteses que foram formuladas. Diferentemente de um censo, a enquete não faz perguntas sobre a população, inquérito faz um recorte através, digamos, da conceição de uma amostra. E, na verdade, eles são indivíduos estatisticamente representativos do universo populacional e dependem também dos possíveis erros de amostragens. Nós, geralmente, pensamos na investigação qualitativa as amostras intencionais. Geralmente, utilizamos indivíduos que podemos utilizar para a construção dessa amostragem. E outra ferramenta
Só um minuto, Diana. Em relação a isso, eu quero adicionar que nós não fazemos um estudo quantitativo somente, mas qualitativo dos dados. Por exemplo, quando pesquisamos gravidez adolescentes, apareceu a importância da esquina. Não sei como diríamos isso em português. Aqui a esquina é o encontro entre o cruzamento, onde se reúnem os adolescentes para fazer a prévia. É igual cruzamento, esquina. Acontecem uma série de interações nesse espaço. Estão presentes os mitos. E, por exemplo, como estudávamos a gravidez, e pensamos, bem, do que falavam nesses encontros na esquina, na prévia? Bem, falavam de se iriam ter relações com alguém, porque já tinham planejado, tinham pensado, etc. Primeira vez não acontece nada, surgiam os mitos. A primeira vez não acontece nada. Você não fica grávida na primeira vez, é um mito. Outro mito era, bem, depois na vagina você pode colocar uma aspirina. Isso ajuda para você não ficar grávida. E fomos escrevendo os mitos, porque na esquina aconteciam muitas coisas, muito mais das que nós podíamos pensar. Era isso que eu queria adicionar. Sim, foi bem interessante, além de descobrir como os mitos se resistiam ao conhecimento. Por que não tinham conhecimento dos sistemas anticoncepcionais? Não, claro, o mito estava por cima dessa sabedoria. São coisas que nós, como psicanalistas, sabemos. E dizia que outra das ferramentas é o grupo focal, que é um grupo que colhe as representações sociais e individuais sobre certos temas. Um grupo de atores selecionados intencionalmente em relação ao tema que será tratado. Isabel, a palavra agora é para você, porque você queria trazer um outro exemplo, não é verdade? Não sei se já não é muito tarde. Já são 9 horas no Brasil. Bem, foi fácil para mim, de fato, sendo professora em Avejaneda, com 500 alunos por ano, conseguir para a nossa equipe colaboração, porque os futuros professores colaboraram conosco a todo momento. E também, entre os grupos focais, houve para saber qual projeto de vida havia na adolescência. Não tínhamos que ir muito longe para saber, porque aqui finalizam os 17 anos o secundário, e eram adolescentes, então fazíamos grupos focais, perguntávamos sobre o projeto, se trabalhavam com a comunidade, e a resposta era não. Mas depois descreviam que iam à igreja católica, evangélica, ao templo judeu, muçulmano, etc., e que faziam coisas todos os sábados à tarde para ajudar as crianças na aprendizagem. Mas nada era percebido pelos seus pais, nem por eles, como um trabalho comunitário, como um projeto. Muito menos o que faziam através das redes sociais. Então, entendemos que o adolescente está atravessado por um adulto que não conhece ou invisibiliza os projetos presentes nas práticas dos adolescentes. Como exemplo do que nós achamos em alguns grupos focais. Rogério, Graciela, abusamos um pouco do tempo, uma desculpa, então pedimos desculpas para o público, que nós queríamos ser claras, não sei se conseguimos. Muito obrigada, as duas. Acho, na verdade, que foi o mínimo que vocês podiam dizer, porque uma investigação é complexa, envolve muitas partes, muitos processos. Como vocês comentaram, de fato, não é uma espiral, é linear, você vai de cá para lá, portanto...
Acredito que tenha sido muito bom e foi super interessante o que compartilharam. Nós poderíamos até falar, ou vocês poderiam falar muito mais. Vocês fizeram um esforço importante para sintetizar. Claro que agora talvez haja pessoas que queiram saber mais sobre a pesquisa ou investigação que vocês fizeram. Vejo de fato a Adriana. Oi, Adriana. Adriana Pontelli, com a mão levantada. Você quer comentar alguma coisa? Sim, sim. Boa noite. É um prazer estar hoje com vocês. Diana e Isabel, muito claras. Achei que as explicações foram muito boas. Eu não tenho experiência com trabalhos, de fato, me inseri como psicanalista em algum trabalho comunitário, mas como muito por fora. Não fiz parte, digamos, de equipes, como vocês falam, equipes interdisciplinares. Claro, de repente eu podia me somar, mas meio como de lado. E talvez a minha pergunta, ou a pergunta que eu faria, seria: vocês, como psicanalistas que fazem parte de uma equipe heterogênea, psicólogos, sociólogos, antropólogos, entre outros, eu queria saber qual seria a especificidade da contribuição psicanalítica para essas pesquisas. Eu pensava, qual é a diferença entre o trabalho, por exemplo, na análise de dados qualitativos de psicólogo social ou de psicólogo comunitário, por exemplo, que possam abordar. Então, vocês podem captar coisa do tipo inconsciente nesses dados, as enquetes, nesses dados que possam ter a ver com os grupos focais? Essa é a minha pergunta. Bem, eu, com muito orgulho, posso dizer que a psicanálise está atravessada em relação às disciplinas que nós trabalhamos. Por exemplo, talvez eles, como historiadores, filósofos, sociólogos, há uma pessoa que trabalha em metodologia quase psicanalista, ela. De fato, trabalhando, é produto do trabalho em equipe, se produz uma sinergia. Você traz a sua missão, eles trazem a deles ou a delas, e você vai captando questões que você nem percebia, que não estávamos acostumadas a conhecer, a saber, a trabalhar. Porque muito foi investigação-ação, nos legava, por exemplo, uma escola, porque um grupo numa aula era impossível se conformar o grupo de aprendizagem, e nós levávamos, por exemplo, na cabeça a teoria de Bion em relação aos grupos dos supostos básicos. Todas essas crenças, os grupos que interrompem, cortam a aprendizagem porque a aprendizagem usa angústia. Mas nós, como professores, os professores nos ensinavam coisas que nós não sabíamos. Em qual momento acontecia a desordem, o estado de angústia do grupo? Eles não identificaram como estado de angústia. Falavam que não se comportavam bem. Então, em biologia, quando falam da evolução das espécies, em certo momento, o adolescente capta a morte, porque se você vai do Neandertal, do Pitecantro para o Neandertal, para o Cro-Magnon e depois o Homo sapiens, nessa escala evolutiva, o grupo capta a morte. E a questão da morte para o adolescente, sabemos, claro, que ele recorre a defesas omnipotentes. Como que não vai acontecer? Na hora da aula, ele faz o quê? Grita, não, quer fazer outras coisas? Claro que era uma hipótese nossa. Claro, Diana, você pode adicionar alguma coisa. Sim, claro, eu pensava como o intercâmbio com os professores de geografia. Em relação à violência, por exemplo, eles nos ensinaram a olhar onde era que havia mais violência, que era o comedor, que era onde comiam.
nas nossas escolas, há um projeto onde a escola se encarrega da alimentação dos alunos. Então, o lugar onde eles almoçam. Bem, nós podemos contribuir sobre a importância da nutrição e tudo que vem juntamente com o ato de comer, bem como, por exemplo, a contribuição para os professores de geografia teve a ver, por exemplo, como comentava Isabel, os de biologia por um lado, os de geografia. Quem, quando viu uma montanha, não pensou numa mama? Bem, adolescente com todos os hormônios acesos, imaginem, claro que iam ver, pelo menos alguma coisa ia acontecer na aula quando aparecia a figura de uma montanha, principalmente montanhas nevadas, imaginem. Então, fizemos um estudo, aí vem a investigação participativa com os professores sobre o significado de cada uma das disciplinas em relação ao que poderia ser a mentalidade do grupo. Aproveitamos, então, o marco teórico de Bion para tê-lo presente com os conhecimentos empíricos deles e começamos a fazer pontes para construir conhecimento, porque na formação do docente, eu sim, claro, porque era psicanalista, mas éramos poucas as que ensinávamos aos futuros professores o que significava terra para um adolescente, para uma criança, para o professor de geografia, o que significava a história da evolução humana, ou as matemáticas, porque havia dificuldade com as operações de somar, restar, etc. Então, com eles, juntamente, como comentou a Diana, fomos construindo em conjunto pontes epistêmicas a partir dos saberes práticos para os conteúdos e a questão disciplinar. E acho que fizemos uma psicanálise amável, gentil, entendível, o que permitiu. De fato, eu não tenho avó, eu me elogio sozinha. Nós falamos assim na Argentina, quando alguém se elogia. Bem, nós entendimos com a Diana e com a equipe que a única forma de intervir na comunidade seria mostrando que a psicanálise era uma acompanhante dentro do processo de busca de solução aos problemas. Por exemplo, de fato, um outro exemplo. As deficiências na formação dos professores, pelo menos na Argentina, onde nada se considerava em relação a como eles se sentiam. A Isabel dava uma matéria que tinha a ver com o acompanhamento das primeiras práticas dos professores na aula. Uma das coisas que perguntava quando eu ministrava a aula era como se sentiam. E como se sentiram. E eles comentavam que nas outras matérias, onde eles supervisionavam as práticas, não lhes perguntavam como se sentiram. Eles perguntavam se saiu bem, se saiu mal, se o conteúdo era, digamos, adequado em relação ao curso que a professora estava ministrando, mas se perguntar em relação a como se sentiram nessa primeira prática, como que inaugurava um mundo diferente para esses docentes, que mesmo hoje continuam trabalhando conosco, eles foram se incorporando à equipe. Por isso dizia Isabel, de repente a historiadora já se sente um pouco psicanalista, por exemplo. O que mais levamos foi a emocionalidade como conteúdo que a psicanálise tem pesquisado e continua pesquisando. Para a produção de afetos no ser humano é permanente, nem dormindo para a produção de afetos. É interessante esse aspecto para a abordagem psicanalítica. Obrigada, Adriana, pela pergunta. Querida Adriana, que nos ajuda tanto. Obrigada a vocês pela exposição, pela aula.
Obrigada. Mais alguém que queira escrever no chat ou levantar a mão, abrir o microfone? Podem criticar também, podem contribuir, sem dúvida. Eu tinha um professor que dizia bom apetite. Quando o grupo não falava, ele falava bom apetite. Não sei como se dirá em português. Bom, bem apetite. Era como se estivesse se alimentando, fazendo a digestão. Então, ele dizia bom proveito, bom apetite. Fazer uma pergunta muito mais metodológica, digamos, sobre os processos de triangulação. Quando se faz pesquisa ou investigação participativa, você está envolvido com a subjetividade do pesquisador, o participante é um co-investigador, não apenas é um participante alheio. Como manejar isso que tem a ver com a triangulação? Nós construímos uma equipe, como comentei, e dessa equipe, apenas uma parte vai a campo ou ao território de trabalho. Outra parte permanece agora no nosso instituto universidade, que é o USAMPER, que pertence à DEBA. Aí é um grupo, então, de colegas de diferentes disciplinas, que lê o material, claro, porque de tudo há registro, escrito, gravado. No melhor dos casos, quando o IPA envia dinheiro, temos gravações. E triangulamos, claro, com essa equipe. Fazemos um rodízio, nem sempre somos os mesmos, quem vamos ao campo, alguns ficamos, às vezes, para estar justamente nessa triangulação. E sempre fazemos triangulação. E é o que é importante na pesquisa ou investigação quantitativa, fazemos triangulação de fontes, triangulação de marcos, de quadros teóricos, triangulação também de intérpretes. É o único que nos ajuda para consensuar e achar categorias analíticas, iniciando com o empírico. Primeiro temos entrevistas, e é um trabalho muito cansativo. A pesquisa quantitativa, você tem que ler, voltar a ler até achar, digamos, as primeiras categorias. Por exemplo, a primeira vez não acontece nada, é uma categoria quase empírica, porque sai do que eles falam. Mas, depois de várias leituras, construímos uma segunda categoria, que é a categoria analítica, onde entram muitas categorias empíricas. Ao mesmo tempo, temos de ter categorias teóricas, a partir dos marcos, quadros conceituais para analisar. Não sei se respondi, não sei, Diana. Claro, eu estava por dar um exemplo dessas categorias. Quais seriam as coisas que vão se repetindo e nós achamos em muitos dos testemunhos? Bem, isso tem a ver com a triangulação de fontes, que dizia Isabel. Por exemplo, nessa investigação sobre violência em e na escola, entrevistamos 90 crianças, 90 adolescentes, 30 professores, diretivos, inspetores, pais, e até o pessoal de mestrância da escola, os professores da escola. Nós chamamos de informantes-chave, porque tem uma visão de outra perspectiva, envolvidos, o dono do quiosque da escola. Uma das categorias que achamos entre os adolescentes em relação à violência, vimos que é quase universal, ele me olhou feio, que era violento para os adolescentes, esse olhar interpretado como perseguição. Ele me olhou mal. Isso era algo
terrível que desencadeava, claro, uma reação. Eu escutei isso de outros pesquisadores, isso tem a ver com a triangulação de investigadores, claro, essa categoria reiterada. Obrigada. Obrigada a você pela sua pergunta. Muito bonita, muito inteligente a pergunta. Obrigada. Mais alguém que queira fazer alguma pergunta, algum comentário? Muito bem. Enquanto vocês pensam, perguntas, eu gostaria muito eh, eh, perguntar, Diana e Isabel, o que vocês acharam? Bem, primeiramente, são duas investigações diferentes, não é verdade? O da gravidez e a da violência. Já finalizaram ou alguma dessas pesquisas está em andamento? Bem, nós realizamos aproximadamente 12 investigações, há 30 anos, de fato, eu não gosto de dizer esses números, porque vocês vão saber a nossa idade. Estão terminadas, sim. Nunca estão fechadas, porque acontece o seguinte, eu confio em que você faça alguma coisa e fica aí na gaveta, engavetada. Se você não tem oportunidade de transmitir para os docentes e para congressos de docentes, aqui tem a ver, por exemplo, com gravidez, nos congressos que possamos fazer psicanalistas em relação ao tema, estão sempre aí engavetadas. E aí estão todos os insumos para armar, montar projetos. Quando a Adriana falou de Acordando a Loba, é um nome que nós pegamos de um livro para facilitar a ideia e a representação social de que em cada uma dessas quase crianças grávidas havia uma função materna. Uma função materna que podia acordar para se encontrar com a gravidez. Foi rápido isso, porque investigamos e vimos isso, e através de umas parteiras que conhecíamos através do Instituto de Formação Docente, reunimos as grávidas adolescentes da escola e fizemos jornadas com elas de tomada, e com eles também, de tomada de contato com o bebê. E com os jovens pais, a paternidade chegam atrasados e mal, porque geralmente chegam maltratados, iniciando pela desconfiança que querem, que insistem os amigos dizendo, você já fez a análise de DNA? Ou o que você sabe que é seu? Uma questão tão machista de desqualificação. Então, o pai chega atrasado, claro, é um capítulo que escrevemos sobre o pai chega atrasado. Temos os livros escritos, caso vocês queiram. Nós elevamos as investigações para livros, livros para difusão de conhecimento. Graciela, me perdi na pergunta. Sim, foram terminadas, sim. Sim, mas sempre são abertas, claro. É verdade, as pesquisas ou investigações, claro, nos abriram outras perguntas. Por exemplo, de investigar na escola, nos surgiu, por exemplo, entender que parte da violência tinha a ver com choque cultural. Tivemos o primeiro contato, confrontos culturais. Vimos imigrantes escolarizados, e aí começou, então, a surgir o nosso interesse pelos migrantes, justamente pelos confrontos culturais. Começamos, então, fazendo uma investigação chamada Navegando as Memórias Coletivas. E
Fizemos trabalhar, inclusive, os adolescentes no campo, porque eles foram os próprios investigadores em relação a perguntar aos pais e avós sobre as raízes da família, de suas origens. Neste caso, filhos ou netos de imigrantes, ou alguns migrantes também. E aí começou, claro, o nosso interesse como investigadores no tema da migração, que, claro, aí nós temos investigações que estão em andamento nesse momento, mais do que adequado, muito pertinente. Algumas terminadas e outras estão em andamento. Rogério. Narandra falou no chat, escreveu no chat. Achei interessante o que se diz da avó na Argentina, sobre elogios. Aqui no Brasil, sobre a avó, temos fala crítica. Dizemos que alguém que tem dificuldade funcionais de autocuidado. A Argentina vê com bons olhos a proximidade com a avó. O Brasil não muito. Um dado da nossa esquina. Narandra, se quiser abrir o microfone, fazer algum comentário. A mensagem é da Narandra. Você quer abrir Narandra? Era apenas um comentário, acho que era isso, não é verdade? Sim. Adriana. Fiquei com essa ideia dos avós, as duas visões diferentes no Brasil e na Argentina. E também fiquei com isso que trouxe a Diana e também a Isabel sobre a investigação sobre os migrantes e ir pesquisar. Ficou como silenciada a história, havia como um corte geracional, e muitos vinham, de fato, buscando a América, outros traumatizados pela Primeira Guerra. Muitos motivos de quem migrava, claro, eles traziam uma ferida traumática. Eu fiquei com o primeiro encontro onde se falou sobre o transgeneracional. E, nesse sentido, na aula anterior, nós mencionamos a questão transgeracional. Sim, Adriana, agora que você comenta, e a Diana deve lembrar, que a primeira investigação foi na cidade de Lobos, que foi onde eu nasci e fui criada aí, a 100 quilômetros da capital federal, da cidade de Buenos Aires. A maioria são pessoas descendentes de espanhóis, italianos, árabes, irlandeses, sírio-libaneses também, mais do que árabes. E aconteceu um fenômeno. Tivemos acesso ao campo, de fato foi fácil, porque o meu irmão era o diretor de uma das escolas secundárias estatais as maiores, uma das maiores. Havia um espaço chamado Construção da Cidadania. A historiadora da nossa equipe construiu um pequeno documento para os professores, para que ninguém se queixasse, para formar os alunos na arte da investigação. Foram os próprios alunos que, quando chegou o bicentenário da pátria, nós, como psicanalistas, percebemos que tínhamos de dar muita autonomia de que são capazes os adolescentes. Isso, eles entrevistaram os avós, pais, vizinhos, e organizaram, com o nosso sustento, claro, um congresso, digamos assim, de pessoas, testemunhos que moravam ainda, viviam na cidade de Lobos antes de perder a sua história.
Nos chamaram, então, os terapeutas, amigos nossos, que viviam em Lobos, para dizer que os adolescentes que eles atendiam tinham sofrido mudanças importantes porque entenderam o silêncio do avô em relação à Guerra Civil Espanhola ou à Guerra Mundial na Itália. E tinham que ficar calados porque estiveram no exército do lado de Mussolini, logicamente. Então, entenderam o silêncio dos avós. Entenderam e começaram, na hora do almoço, com os pais, em vez de brigar e discutir, começaram a se interessar pela questão identitária. A nossa equipe, então, pensou que não tinha pensado nesses resultados. Pensou, talvez, em devolver a autonomia, que autorizaram esses encontros, que os organizaram com italianos, espanhóis, sírio-libaneses, alguns dos descendentes de irlandeses. Mas o resultado, como que nos levou a pensar que cada passo que damos numa investigação sempre nos leva a uma nova aprendizagem. Novamente, elogio o grupo, desde que esteja bem conduzido. Eu já não tenho cura. É verdade, às vezes, depois de uma investigação, é que saem mais perguntas do que respostas. E disso, essa é a ideia, continuar fazendo e ver como ainda há, digamos, espaços, lacunas, e como psicanalistas, temos de focarmos e fazer investigação. Rogério, temos mais... Descongelamento das teorias, exatamente, é muito importante. Exatamente. Eu agradeço ao grupo, permaneceram aí em silêncio, muito obrigada. Se conseguimos o objetivo, que era entusiasmá-los com a investigação qualitativa, acho que conseguimos isso, que nós sempre estamos muito entusiasmadas com isso, sim, sem dúvida. Muito bem, estamos já na hora. Acho que é Rogéria, temos uma última pergunta, A comentário? Meg escreveu que foi super interessante conhecer essa forma de fazer investigação e foram muito claras nas suas exposições de um tema bastante complexo. E ela tem muita vontade de prosseguir com outros espaços de diálogo e agradece. Gracias. Perfecto. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Continuamos, então, convidando vocês, porque ainda faltam mais 2 quintas-feiras, onde estaremos apresentando e falando com vocês, esperando que sigam se interessando por esse tema tão necessário na nossa disciplina, que é a investigação. Muito obrigada a todos, obrigada, Diana, Isabel, Rogério, obrigada a todos vocês por estarem hoje conosco. Simplesmente recomendar a presença de todos nessas aulas. Falamos que a assistência de vocês, pela sua assistência, receberão certificados, pelo menos 80% em 80% dos encontros. Vamos fazer entregar um certificado da FEPAL. Isso é muito importante, claro, a inscrição, que estejam inscritos, registrados, para que recebam seus reconhecimentos. Obrigada. Obrigada, Graciela, Rogério, pela companhia, por estar hoje aqui. Obrigada a todos. Até a próxima quinta-feira. Obrigada.